eu acho que o jeito certo de começar esse Paulo Figueiredo Show é tratando de algo que nós já estamos tratando há muito tempo. Você que assiste o Paulo Figueiredo Show é a pessoa mais familiarizada com o que eu vou falar aqui hoje. Quase ninguém no Brasil entende o que está acontecendo. Mas agora, algo que eu venho gritando aos quatro ventos há algum tempo vem se materializando diante dos olhos das pessoas comuns. Mas deixa eu contextualizar, eu sou uma pessoa que gosta de história. Em 2022, eu percebi que a gente já não tinha, no final de 2022, novembro, eu percebi que os caminhos institucionais no Brasil estavam esgotados. Eu falei isso no ar. Eu falei, eu não estou mais vendo caminhos institucionais dentro do Brasil. O que eu fiz? Aproveitei a minha posição única de brasileiro, jornalista, vivendo nos Estados Unidos, com domínio do idioma e um conhecimento profundo da política americana que poucas pessoas têm no Brasil. Eu não enxerguei isso como uma virtude, eu enxerguei isso como um dever. Então, em novembro de 2022, eu estive em Washington pela primeira vez, não pela primeira vez que eu estive em Washington, certamente, mas a primeira vez que eu estive com esse intuito. Primeira vez que eu fui ao Congresso americano, e naquela época só estava comigo a hoje famigerada Carla Zambelli, que todo mundo taca a pedra. E eu estava batendo nas primeiras portas, a gente não sabia nem o que fazer. A gente estava batendo nas primeiras portas, marcando as primeiras reuniões aqui nos Estados Unidos. Com o tempo, esse movimento foi crescendo. E a gente fez uma visita grande em 2023 com vários deputados. E eu me lembro de muita gente, inclusive o carrapato do saco do Olavo de Carvalho, Silvio Grimaldo, criticando a gente por isso, dizendo, olha como a direita não sabe o que fazer, kkk. Foram encontrar o Jorge Santos, fazendo chacota da gente. Jorge Santos que foi e sempre tem sido um aliado fantástico pra gente. Fantástico, nos abriu várias portas, nos deu vários caminhos. Algumas coisas que as pessoas nem sabem foram ajudadas pelo Jorge Santos, enquanto o carrapato do saco do Olavo, que não faz absolutamente nada, e mais um bando de outras pessoas que nunca contribuíram um puto com a liberdade no Brasil, ficam numa de fodão kkkkkk. Tudo bem, a gente vai adiante, foi adiante, o trabalho foi sendo feito e muita coisa foi sendo desvendada ao longo do tempo. Naquele momento, 2023, os republicanos já tinham recuperado a maioria na Câmara dos Deputados, aqui, o House of Representatives, né, nas eleições de midterm, e a gente foi em um trabalho de formiguinha. Formiguinha, eu sou um pobre jornalista. Eduardo Bolsonaro até abriu algumas portas, ele sempre foi um cara que teve uma atenção muito grande aqui nos Estados Unidos, quase que o nosso embaixador informal, embora muita gente tenha criticado quando era para ele ter sido um embaixador formal e teria sido um tremendo embaixador, a gente foi trazendo atenção para o Brasil, participando de programas, podcast, conscientização, explicando reuniões, trazendo atenção, explicando que o Brasil tinha virado uma ditadura. Com o tempo, o nosso trabalho de bater na porta dos outros foi gerando resultado. Foi gerando uma série de investigações, como foi o caso, por exemplo, do Comitê Judiciário, que levantou um relatório sobre o Brasil. Lembrem disso? Investigações também no Comitê de Relações Exteriores, que promoveu aquela audiência na qual foi testemunha. Acho que tem imagem aí, Bruno, da audiência na qual foi testemunha. E muitas pessoas acabaram vendo e entendendo o que estava acontecendo no Brasil. Tem várias imagens, reportagens, momentos que são interessantes. Bruno, bota aí algumas dessas imagens. Por exemplo, dessa coletiva, momento histórico da Maria Salazar. Lembrem um momento daquela coletiva de imprensa que nós fizemos, que a imprensa fez graça, a coletiva de imprensa histórica, de frente para o Capitólio, onde a imprensa foi dizer, olha aí, deputada Bia Kicis, uma parceira, deputado Gustavo Gaia, deputado Eduardo Bolsonaro está ali atrás de mim, deputado americano Chris Smith. Pessoas, a imprensa fazia chacota, mas o trabalho, olha aí o trabalho dessa gente bacana, Mário da Yes Brasil, tá aí o Alan dos Santos, a Ludmilla, Paulo Bilinski, tem tantas pessoas bacanas aí na foto, o Marcel Van Hatten, certamente, Sóstenes Cavalcante. Eu tô aí no finalzinho, sou baixinho, né? Tenho 1,75, tô ali atrás desse pessoal. O trabalho foi surtindo efeito. As decisões do Alexandre se tornaram públicas pela primeira vez através justamente de um relatório do Comitê Judiciário. E aí, pela primeira vez, nós tivemos acesso às decisões secretas do Alexandre. Vieram os Twitter Files, trabalho com o Michael Schellenberg. Depois a gente começou a ter posicionamento claro e um pedido dos deputados e senadores americanos do cancelamento do visto do Alexandre de Moraes e dos demais ministros do STF. Até que a gente chegou à produção de duas leis americanas, que estão no Congresso. O No Censorship on Our Shores Act, que cancela o visto de qualquer autoridade do exterior que viole a liberdade de expressão de um americano, e o No Funding or Enforcement on Censorship Abroad Act, que cancela o envio de qualquer ajuda internacional, que é o tema que a gente vai tratar hoje, para países e programas de censura nos países. E, acima de tudo, essa legislação é fruto de algo que a gente foi percebendo. Eu conto para vocês que, mais ou menos em novembro, dezembro do ano passado, Trump tinha acabado de ser eleito, eu estava em Washington de novo, acho que foi a 8ª ou 9ª vez que eu fui a Washington no ano passado,
E mais uma vez eu estava lá sentado no comitê judiciário, discutindo ali o que a gente tinha conseguido fazer no ano, como que eles tinham nos ajudado, o que estava para ser feito. E eu, num dado momento, na mesa de reunião, dentro do comitê judiciário, virei e falei assim para eles, olha, eu queria dizer para vocês que a primeira vez que eu estive aqui pedindo ajuda, eu estava pedindo ajuda para os Estados Unidos, mas eu não imaginava que vocês, aqui nos Estados Unidos, eram os culpados pelo que estava acontecendo no Brasil. Eu não imaginava isso. E eles me responderam, de novo, na mesa do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, falando assim, Paulo, nós também não sabíamos. Então foi um processo de aprendizado mútuo. Nós descobrimos, e eles também, o que aconteceu no Brasil em 2022 não foi obra do acaso, mas sim consequência de algo artificialmente produzido. Não foi orgânico. Não foi a população brasileira que se cansou do Bolsonaro. Da mesma forma que não havia sido a população americana que tinha se cansado do Trump. Não foi uma mudança orgânica. Foi algo produzido pelos gangsters dentro de agências do governo, e eu estou usando o termo aqui do novo, se Deus quiser, futuro novo diretor do FBI, Kash Patel, indicado para ser diretor do FBI, gangster governamentais. É claro que, para ser justo aqui, toda essa campanha de incentivo da imprensa e outros setores da sociedade foram importantes. Mas é claro também que até isso foi fruto de uma política que esse deep state, que esses gangsters começaram a implementar em 2018, que levaram com sucesso a eleição fajuta do Biden em 2020. Hoje, se você acha que o Biden realmente ganhou a eleição de 20 de forma justa, desculpa, você é uma besta quadrada. Foi através dessa metodologia que eles conseguiram exportar a estratégia adaptada para a realidade brasileira para levar o Lula ao poder. Claro, adaptada numa eleição muito mais fácil de ser manipulada, num sistema centralizado que estava na mão de um inimigo político do Bolsonaro, em um tribunal todo poderoso que tinha poderes absolutos, assumidos, poderes de exceção. Eu digo isso porque a Carmen Lúcia, né, foi a que disse que era uma medida excepcional, então eles mesmos assumem que é um tribunal de, portanto, exceção. Eles conseguiram implementar essa estratégia no Brasil assim. Eles exportaram essa estratégia que eles chamam, tá nos documentos do Departamento de Estado, é só vocês lerem, do que se chama de Whole of Society. Né? Whole of Society é a sociedade inteira. E a gente chamou a atenção para isso praticamente sozinho no Paulo Figueiredo Show. Acho que talvez o Kim Paim tenha tocado uma vez ou outra sobre o assunto, confesso que não assisto com frequência, mas já me falaram que ele chamou a atenção para esse assunto. Mas ninguém falou disso no Brasil. Ninguém. Talvez o David Agape também tenha falado um pouco sobre isso. Eu falei especificamente sobre isso no meu depoimento no Congresso. Embora naquela época nós tivéssemos muito menos elementos do que nós temos agora. Mas isso ficou absolutamente claro nessa entrevista do Mike Pence, repostada, inclusive, pelo Elon Musk, entrevista ao Steve Bannon, e obviamente não é coincidência que o Steve Bannon esteve conosco há 2 semanas, quando ele fez uma recepção para nós brasileiros em Washington na posse do Trump. Mas eu quero reagir aqui com vocês sobre essa entrevista do Mike Pence para o Steve Bannon. Bota aí pra gente, Bruno. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was you. Deixa eu desembrulhar aqui. Para você que está ouvindo o nosso programa e não fala inglês, o Mike Pence, eu volto a dizer, esse cara não é qualquer um. Esse cara é um funcionário do Departamento de Estado americano. Foi um funcionário do Departamento de Estado americano e vivenciou esse tipo de coisa. Hoje ele é um dos consultores de várias agências do governo para entender o que aconteceu. Ele está afirmando categoricamente, se não fosse a interferência americana, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Isso, meus amigos, não é democracia. Mike Pence está dizendo que se não fosse o dinheiro americano, vocês ainda teriam uma internet livre. Pensem no quão surreal é isso. Eu pago, eu não vou nem dizer o quanto, mas uma quantia gigantesca de impostos aqui nos Estados Unidos. Gigantesca. O Rodrigo Constantino também. Hoje eu estava no telefone falando com ele, sabendo do estado de saúde dele, e ele me falou a mesma coisa. Paulo, você e eu financiamos o cancelamento do nosso próprio passaporte. É isso que está acontecendo. Dinheiro do contribuinte americano interferindo na nossa eleição do Brasil. Não consigo imaginar uma denúncia mais grave podendo acontecer. E não tá, de volta a dizer, não é o Zequinha da esquina, não é nem o Paulo Figueiredo que está falando isso. Olha o que o Mike Pence continua.
U.S. that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose. Vejam, quando a gente fala de whole of society, é isso que a sociedade inteira, é isso que a gente quer dizer. É isso que ele chamou de polvo da censura. Isso significa que múltiplos instrumentos de pressão são feitos através de toda a sociedade. Então é distribuído dinheiro para a ONG do Felipe Neto fazer campanha pela censura na internet. É distribuído dinheiro para o Sleeping Giants fazer campanha de cancelamento pela internet. É distribuído dinheiro para a agência de influenciadores XYZ para fazer isso. É distribuído dinheiro para os programas contra a desinformação das agências de secagem de fatos que muitas vezes pertencem aos jornais. É distribuído dinheiro para os jornais. É distribuído dinheiro para as universidades. É distribuído dinheiro para ONGs associadas a político. E é distribuído através de convênios até para o TSE. Estamos falando de milhões e milhões de dólares, segundo Mike Pence. Vejam o que ele está dizendo aqui. Was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Brazil has this tyrant judge, de Moraes, right? This is the current war between Elon. Tinha uma versão dublada disso que eu preferia ter usado, mas olha, essa é uma outra entrevista do Mike Pence, falando do Alexandre de Moraes especificamente. And this, the head of Brazil's censorship court. It's called the TSE. It's a subcourt of Brazil's Supreme Court, the STF. And so a lot of people see the actions of this one tyrant judge who basically has this ability to issue an edict, and then anything posted online becomes instantly criminal. Sitting parliamentarians in Brazil call the current president, Lula, a thief. And the judge says, you're not allowed to say that. The person faces, a criminal judgment for demeaning the current president. Vocês acham que é acidental o Mike Pence estar tão bem informado sobre o Brasil? Going after journalists, going after politicians, going after ordinary civilians by any edict. But there's a whole censorship substructure to what de Moraes is involved in. There's advisory councils. There's conselhos consultivos. There's a whole coterie of flaggers militantes who propose the things to be flagged, who do the narrative network, who challenges the results of Brazil's 2022 election. Well, they need these outside institutions to create this whole narrative network. As instituições externas que criam narrativas. Estamos falando de think tanks, estamos falando de ONGs internacionais. These are U.S.-funded and U.S.-backed institutions who provide the entire substructure. It's a Brazilian spider, but the spider was laid by the U.S. State Department, USAID, the National Endowment for Democracy, and go through all their roles. And the fangs of it are star-spangled spangs. This is the U.S. the U.S. State Department trying to take out its political opposition in Brazil. É o Departamento de Estado de Joe Biden tentando se livrar da oposição política dentro do Brasil. Não bastou tomarem o poder, que é diferente de ganhar as eleições, dentro dos Estados Unidos. Eles precisavam nos eliminar também do Brasil. A tentativa que nós vivemos de 2020 até 2024 foi a tentativa, e no Brasil ainda vivemos, é a tentativa da completa eliminação do movimento populista. É a completa eliminação disso que se chama direita. Vejam, eles dizem isso, nós derrotamos o bolsonarismo. Eles dizem, o Lula falou, eu vou negociar com a direita, mas não com a extrema direita. Esses precisam ser eliminados. E isso acontecia, muita gente perguntava, Paulo, não é possível, o Alexandre de Moraes, como ele faz essas coisas todas? Você em casa, você já tinha essa sensação. Você já achava que o Alexandre de Moraes não era o chefe dessa história toda. Ele é a cabeça da onda no Brasil. Ele precisa ser responsabilizado. Mas quem estava por trás dele? Simplesmente o Departamento de Estado do governo mais poderoso do mundo. They went to war with Bolsonaro. They called him Trump of the tropics. They're waging the same campaign against Bolsonaro that they did through their own intermediaries to take out Trump during his term, to censor him on the internet there, and that they're using to censor Trump today through their work with the EU. They're just doing that in Brazil to stop Bolsonaro. Volto a dizer, pode tirar, Bruno. Posso dizer.
A gente vai precisar entrar mais fundo nessa história.